Com a chegada da pandemia, os projetos residenciais passaram por muitas mudanças. Uma delas, talvez uma das principais, foi a valorização do verde e dos projetos de paisagismo. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui hoje, para tomar um café, bater um papo, uma especialista nessa área. E vocês irão conhecer agora. Tinha que ser você. Oh, que bom. Minha paisagista preferida, não me escondo. Acabou de fazer um projeto de uma casa minha. Eu amo os projetos dela, não escondo de ninguém. Adoro essas folhagens gigantes, exuberantes. Eu adoro projetar para você. A gente já fez muita coisa junta, né? Já fez muita casa bacana que ficou na história. Fica assim, chama atenção. E assim, compõe, que eu costumo dizer que uma casa com projeto de paisagismo é uma mulher bonita, maquiada e bem vestida. E com cabelo. Cabelo arrumado, ainda tem isso, né? O paisagismo com certeza, é isso. Com certeza. Cíntia, e essa busca pelo verde, né? As pessoas parecem que agora começaram a enxergar que o verde realmente é necessário. Graças a Deus. Né? Mas assim, eu vejo que realmente com a chegada da pandemia, isso chegou como uma necessidade para as pessoas. Sim. Quem não enxergava isso passou a enxergar. Sim. Você como construtora também, você sabe disso, né? A valorização do paisagismo para uma residência. Então, assim, o paisagismo ele tem a capacidade de valorizar um imóvel, seja residência, imóvel comercial, o que for, mas ele tem a capacidade de valorizar um imóvel em até 30%, dependendo se for um condomínio, com as áreas de lazer. Mas com a pandemia, as pessoas voltaram muito para isso. Então ficou todo mundo dentro de casa, com o lockdown. Então, assim, as pessoas não tinham como sair para áreas de convívio. Mesmo nos prédios, nos condomínios, você não podia, né, conviver com as pessoas e a natureza também. E ter esses momentos. Então, isso foi muito voltado para as pessoas dentro de casa. Começaram a sentir essa necessidade. Exatamente, né? De trazer o ar livre, o ar puro para dentro de casa. Sim. Então, muita gente começou a cuidar de planta, virar pai e mãe de planta, né? Que a gente diz em casa. E batendo a cabeça mesmo, mas começaram a ver que ter essa conexão direta com as plantas. Trazer um pouquinho da natureza para dentro da sua casa. Né? E, ao mesmo tempo também, com essa falta com o lockdown mesmo, a gente começou a ver a falta que isso faz. A necessidade mesmo, que a gente fala que é a biofilia, né? O amor pela vida, o amor a tudo que é vivo, o amor à natureza. Então, o ser humano, ele precisa disso. E a gente ficou privado totalmente. Era só a televisão que a gente tinha e muita notícia ruim. Nossa. Com isso, todo mundo ficou, meu Deus, eu preciso... Viu essa necessidade mesmo de ter. É uma troca, né? É uma troca. É uma troca de energia, é uma troca de tudo, né? De bom. Sim. As plantas, esse cultivo de plantas indoor, né? Foi usado até para fins terapêuticos. As pessoas, como terapia, buscavam isso. Para dar aquele alívio nas notícias pesadas, no momento pesado que a gente estava vivendo. E ao mesmo tempo traz também a beleza, né? Porque antigamente se via a questão do cultivo das plantas dentro de casa. Eu lembro que minha mãe tinha uma enciclopédia que ela comprava nas bancas de revista. Toda semana saía uma enciclopédiazinha, ela guardava. Era plantas dentro de casa o nome. Dentro de casa, E daí era para aprender a cultivar as plantas dentro de casa, mas tinha a finalidade simplesmente de embelezar a casa. E de ensinar também a cultivar. Mas hoje tem essa questão da terapia. Sim, né? tem. É uma troca. Eu cuido da planta e a planta cuida de mim. Né? Ela traz essa energia. A gente acha que planta não é ser vivo, né? Não é ser vivo, que eu digo assim, porque não é... Não é igual um pet. Não é um pet, mas... essa troca é maravilhosa. Sim. E, além de tudo, a planta valoriza.
nada como você ver projetos maravilhosos aí de ambientação, mas hoje o verde está presente em tudo. Em tudo, dentro de uma sala, nos ambientes corporativos também veio com força, porque Sim. as pessoas começaram a gostar disso, ver a necessidade disso e começaram a trazer. E com isso, veio a necessidade também da gente ver como cuidar disso dentro de casa. Uhum. Por exemplo, um ambiente totalmente inóspito para a planta, sem luz natural, um escritório que tenha muito ar-condicionado, a gente hoje tem a tecnologia a favor, que são as lâmpadas UV de LED, Sim. que antigamente eram lâmpadas, antigamente que eu digo até 2 anos atrás, eram lâmpadas roxas, que usava muito para horta, quem cultivava os hortifruti que queriam em grande escala, em galpões. Sim. E agora não, agora a gente tem isso, a lâmpada UV, que eu usei muito até na Casa Cor, sim, e ela tem na cor natural, na cor amarela. Isso então passa imperceptível na ambientação. Imperceptível. E a planta tá lá, bonita, recebendo o que ela precisa. Claro que também com irrigação, a gente tem irrigação automatizada. Cada vez mais os jardins verticais, as estruturas para jardim vertical. Eu amo. Né? Você vê que tudo tem, assim, ela já tem com a irrigação toda pronta, o sistema de água. Aí a gente acrescenta o sistema da lâmpada UV, super tranquilo. Bem tranquilo a manutenção. Né? Sim, obviamente colocando as plantas corretas, né? Sim, então, para tudo isso é o que eu falo. Não adianta você só gostar de planta. Uhum. Então, para isso você precisa de uma ajuda, de um profissional, até mesmo para estética, não só a funcionalidade. Claro que isso é importantíssimo, né? A fisiologia da planta, a necessidade de cada planta, mas a estética. Então a pessoa também, para trazer essa beleza, não adianta. A gente fala, como você tá falando da sua mãe, que era o jardinzinho da vovó. Que era uma plantinha aqui, outra ali, né? Aí, peguei a mudinha na vizinha. E aí vai ficando aquela misturada toda. Tem que estar harmonioso, exato. Né? Então a gente consegue, com o paisagismo, trazer essa harmonia toda. Tanto para grandes projetos, como também para simples varandas. Sim. Aquilo que a gente estava conversando daquele projeto lá, do alfinete, não cabe junto de uma piscina. Exatamente, né? São então, cuidados. É lindo o alfinete, mas junto de piscina suja. Né? Então tem que ter o olhar do especialista para não estar adquirindo plantas que não se adaptam não trazer ali. Problemas futuros, né? Porque o jardim, ele não pode ser um estorvo. Ele não pode ser depois, ele tem que ser, é o que eu falo para todos os clientes, eu quero vocês no final de semana curtindo, porque hoje em dia a gente vive nessa vida tão louca, né? Tudo tão intenso, atribulado, que você tem um jardim dentro de casa, no final de semana você não quer chegar lá para cuidar desse jardim, assim, de problemas. Você quer cuidar, mas ao mesmo tempo você quer curtir. E o tempo que a gente tem é pouco para isso. Então, assim, você ter pomar dentro de casa, uma horta para colher ali, faz a sua bebida com a fruta que você colheu no seu pomar, vai cozinhar para os amigos, que tem muito assim, nas varandas gourmet, a gente usa muito. Né? Então você vai colher aquele tempero da sua horta e cozinhar com ele, isso é maravilhoso, né? São coisas simples, mas que fazem grandes momentos e transformam-se em memórias afetivas. Sim, né? Então você ter um pomar dentro de casa e com um filho pequeno, com certeza, quem nunca tem nunca pensou numa planta que, isso me lembra, essa planta me lembra a minha avó, essa planta me lembra a minha mãe. E isso hoje, é pedido nos sempre. Projetos? E quando não é pedido, eu busco. Você pergunta? Eu pergunto. Tem alguma planta que você lembra da sua avó? Porque isso, sensação é tudo. Né? Então, como o jardim ele é sensorial, ele tem que ser vivido. Não é só para embelezar. Ele tem que ser vivido na prática. E as crianças gostam muito. Então, eu, por exemplo, sou de Minas Gerais. A minha planta da infância é a jabuticabeira. Eu tenho uma jabuticaba e, assim, bacias de jabuticaba que eu quero levar isso para os meus filhos também. Sabe? E é uma coisa que vai ficar para a vida, né? É verdade. Então, o jardim, ele é para a vida. Não é uma coisa de moda.
E, claro, também cabe aí salientar, você precisa da ajuda de um profissional para fazer um jardim, um projeto paisagístico atemporal. Aquele jardim que não seja de modinha e que ele vá ficando, com o passar dos anos, cada vez mais bonito. Sim, era isso que eu ia lhe perguntar. Existem jardins que você bate o olho e que você sabe mais ou menos, igual a casa, né? Casa, porta comprida, alta, você sabe que é mais ou menos de tal ano. Sim. Né? Sim. Aí agora não é mais porta com alta, mas sim porta larga e mais baixa. Sim. Jardim. Palmeira rabo de raposa. Chegou uma época que todo mundo só usava palmeira rabo de raposa. Agora já não usa mais, já usa. Mas os seus projetos são bem diferentes. Eu noto que você não segue essa linha. Não, eu não. A minha linha é Burle Marx. Assim, já começa até pela minha formação, que foi. Eu me formei no Inhotim. Praticamente meu estágio todo foi em Inhotim. Então, vivendo a Burle Marx, assim, engolindo aquilo o tempo todo. E sempre foi o que eu gostei. Que eu fui criada também, assim, a família com sítio, fazenda, essas coisas. Então, sempre vivendo muito isso. E aí, a infância, indo passar férias no Rio, que é, né, perto ali. Então, a serra, que tem muito isso, é muita folhagem. É o que eu gosto. Mistura aí juntou de texturas, isso, né? a mistura de cores, texturas, folhagens mesmo, né? Sim. E isso é atemporal. Isso aí, mas é claro que a gente tem a tendência, sim, mas a gente as novidades, que é uma coisa que aqui mesmo no Nordeste eu vivo pedindo e buscando para trazer mesmo, justamente para não ficar essa coisa de modinha. Sabe? A palmeira rabo de raposa foi uma época que começaram a trazer para o Nordeste, para Natal principalmente, e aí todo mundo começa a usar e aí fica datado. Então, o legal é você ter, assim, buscar a planta da vovó. Por isso mesmo, essa memória afetiva. Lembra uma planta que lembra da sua avó, lembra a sua infância. E isso é muito bacana. E a cara do dono da casa, Com certeza. Cada projeto. Muita gente olha, mas é tudo verde, é tudo planta. Não. Cada projeto é um. Né? Você vê mesmo nos que a gente já fez, cada um foi... cada um diferente do outro. Né? E, claro, com as responsabilidades técnicas, né? Com todas as ressalvas. Cíntia, pode usar essa planta aqui? Não. Essa, por mais que você goste, Leila, eu não te aconselho, porque ela vai te dar problema, vai cair na piscina, vai sujar, né? Então, assim, a gente precisa orientar nesse ponto. Podemos usar essa planta, sim, em outro local? Entendeu? Então, isso tudo a gente vai guiando a pessoa. Entendi. Sim, ainda falando sobre tendências, não só aqui, mas fora também do Brasil, que Cíntia elabora projetos belíssimos na Flórida também, né, Cíntia? Sim. E os projetos lá, o pessoal também tá pedindo essas novidades, essas folhagens tropicais maravilhosas. Isso, E aí, fala um pouquinho como lá, é que tem funcionado. Surgiu, na verdade, isso antes da pandemia, mas começou até com brasileiros, né? Que os brasileiros que moram lá sentiam muito essa necessidade de trazer a Mata Atlântica, né? Vamos dizer assim, para lá. E aí, hoje está bem forte, assim, um cliente vai passando para o outro e os americanos mesmo, os norte-americanos querem levar esse estilo jungle. E os projetos foram crescendo, graças a Deus, mas assim, é um desafio grande, porque uma coisa é você fazer os projetos aqui no Brasil, com as plantas que a gente tem no mercado e que a gente trabalha com um valor também de mercado, mais ou menos parecido. Diferencia bastante entre uma cidade e outra, um estado e outro. Por exemplo, os projetos que eu faço para Minas são diferentes dos projetos daqui, às vezes por valor de planta, né? Então, tem essa diferença, mas lá é gritante. Então, por exemplo... dólar, né? É dólar e outra. Planta que tem lá, a planta se adapta, óbvio. Isso aí eu fiz um estudo grande, muito tempo. Já fazem uns 4 anos que a gente vem estudando isso. E
as plantas de lá, tem planta que, por exemplo, aqui custa R$15 e que eu uso muito como base nos projetos, lá custa $30. Nossa. Então é complicado, inviabiliza. Né? Então agora eu tô indo mesmo para fazer uma imersão, ver os projetos que estão sendo desenvolvidos lá, até para isso mesmo. O contato direto com os viveiros é bem diferente do Brasil. A mão de obra é diferente lá também, a maneira que eles trabalham, mas a gente está conseguindo bastante e essa questão da folhagem. Uma coisa é você fazer pensando no seu projeto, você viajar como eu viajo, olho, vejo aquilo e penso, vou adaptar a minha realidade no Brasil. Agora, outra coisa é você ter a prática aqui no Brasil e adaptar a realidade lá fora. Sem ver o que tem lá para poder preparar o projeto. Exatamente. Que você vai encontrar lá. E aí, com os clientes e o pessoal da execução, as equipes lá, a gente vai chegando num denominador comum. Sim. Mas agora tá imprescindível que eu vá e fique mesmo. Agora, depois da pandemia, né? A gente tudo é mais possível. Então, tá mais fácil, né? Tá lá para ver tudo isso. Mas, assim, é mundial, né? Essa tendência e essa falta essa necessidade, né? Na verdade, é mundial. Os americanos vão enlouquecer, né? Quando... lá eles são bem certinhos, o paisagismo deles é todo, né? Bem... Quando ele começar a ver aquelas folhagens, eu quero o jardim do meu vizinho. E tá bem assim, sabe? Aí o condomínio todo, não, agora eu quero o condomínio todo. Assim, eu quero só ver, você vai terminar indo morar lá, não fica nada. Mas o Brasil, né, não tem igual. Um outro assunto, existe aquela dúvida, né? Eu só posso fazer um jardim, só posso fazer um paisagismo se eu tiver muito espaço, né? Não. Eu tiro por meu último projeto, né? Uma casa num terreno teoricamente pequeno, porque o projeto de arquitetura tomou grande parte do espaço e ficou pouco espaço para o paisagismo. Mas, assim, eu já tinha aquela visão de que tem que ter o verde. Então, tem a piscina ali, mas deixa aquele cantinho lá, deixa a terra. Não vai botar revestimento, vai botar piso? Não vai botar piso. Vai ser o quê? Deixa lá a terra. Né? E aquele muro, eu digo, não bota nada. Deixa o quê? Eu digo, deixa o muro. Porque eu já sabia que eu queria um muro verde. Né? Mas isso era Leila, né? Sim. Leila já sabia que tinha que ter o verde. Você já tem essa visão. Eu já tinha essa visão. E assim, com pouco espaço, se fez o que se fez, um projeto maravilhoso que foi o seu. Então, deu uma, assim, valorizada imensa a casa com o seu projeto de paisagismo. Então, assim, sabe-se que não se precisa de muito espaço para se ter um projeto de paisagismo, inclusive numa casa menor. Exato. Né? O paisagismo, ele, na verdade, a gente precisa... O bom é a gente entrar logo com a arquitetura, porque a gente vai pensando em pontos estratégicos. Uma coisa muito interessante, até mesmo nesse terreno como o seu, que as casas são muito alinhadas, né? São muito próximas. O que a gente precisa ver muito, como a gente não tem o espaço na extensão do todo, o que a gente faz? Trabalha as laterais. E essas laterais têm que ser bem trabalhadas, não só como parede verde, né? O jardim vertical. A gente precisa também, como eu fiz lá, em alguns pontos, colocar uma planta mais alta, uma palmeira, algo que vá fechar a visão que o vizinho teria da sua casa. Então, tudo isso tem que ser previsto. Por exemplo, se a sua janela do seu quarto, às vezes dá de frente para a janela do quarto do vizinho e está muito próximo, a gente no jardim consegue levar uma planta para fechar isso e dar um pouco de privacidade. Coisa que você não pode levantar um muro alto e fechar essa visão, não tem como. Esquenta também, né? Então... e não é permitido por lei, né? Na construção. Sim. Agora, e para que você vai ter uma janelinha ou vai viver de cortina fechada? Não. Então, com uma planta que é plantada lá embaixo, no jardim, chega ao primeiro andar e você vai fechar, né? Você vai ter essa sensação de privacidade. Outra coisa é, por exemplo, as áreas gourmets hoje, que são muito próximas. Você está dando uma festa. A planta, no muro, você tendo uma planta
ela vai servir de acústica também, ela vai fazer uma barreira acústica. Então, a festa, o som pode ficar alto um pouco, que isso aí vai abafar e o vizinho não vai se incomodar tanto. Sim. Essas percepções do paisagismo, elas têm que ser vistas também desde o começo. Muitas vezes você tem uma piscina e a piscina está colada no muro. Algumas vezes eu chego e falo já com o arquiteto, vamos tirar essa piscina, vamos descolar ela do muro, para quê? Para dar mais privacidade, a gente ter mais folhagem, né? E a pessoa, quando está dentro da piscina, ela não ficar vendo o muro, mas sim um jardim. Sim. Isso dá uma sensação de profundidade. Parece que o jardim não acaba, porque a piscina ali não acaba no muro. Isso dá uma profundidade. Sim. Parece que aquilo ali não tem fim. Sim, fica mais harmonioso, né? Exato. Então, assim, são truques que a gente faz. É igual existe truque de maquiagem, né? E tem no paisagismo é a mesma coisa. Mas tem que estar alinhado com o arquiteto. Com certeza. Né? Tudo alinhado com o arquiteto. Porque é uma interferência direta na obra do arquiteto. Sim. Então, muitas vezes eu penso uma coisa e o arquiteto, não, Cíntia, ali eu queria deixar isso mais aparente, sabe? Coloca uma planta mais alta. Não, mas aqui, essa parte eu queria deixar limpa, sem nada, porque eu quero que esse elemento seja principal. Então, a gente já coloca uma borda, por exemplo, coloca uma base para enaltecer. Então, tem coisas que a gente consegue enaltecer e outras que a gente consegue disfarçar. Sim. Defeitos numa obra que a gente consegue disfarçar com planta, entendeu? Mas tem que ter o olhar para tudo isso. E para concluir esse café de hoje, nós separamos aqui uma pergunta que recebemos no Instagram, que é: qual seria a principal tendência no paisagismo? Vou perguntar a Cíntia, pedir para ela nos responder. É uma pergunta, assim, bem bacana, porque hoje a tendência do paisagismo, na verdade, o paisagismo tá surgindo com tudo, né? Tá aparecendo a profissão mesmo. Mas as pessoas acham que o paisagismo é só planta. E não. O paisagista, a gente projeta tudo da porta da casa para fora, né? O que tem de planta, o ecossistema geral, a gente projeta tudo isso. Então, desde parque, escolas, por exemplo, os brinquedos, o que vai ter lá fora. Numa casa, a gente coloca também os lagos. O que a pessoa quiser mesmo e a casa pedir, por exemplo, fireplaces, lagos, o que for, parques, a gente projeta tudo. Então, a tendência hoje do paisagismo é você ter o máximo de coisas que consigam suprir a necessidade da família. O paisagismo não é só para trazer o valor financeiro ao imóvel, agregar valor ao imóvel. O paisagismo, ele serve para você viver. Então, eu costumo dizer, a gente não transforma residências, a gente transforma lares. Desde de espaços corporativos, condomínios, casas, varandas, o que for, a gente tem que pensar em quem está vivenciando tudo isso. Agregar bem-estar. Então, a tendência hoje por mais que eu goste de trazer, eu e outros paisagistas, a gente gosta de trazer novidades, assim como no design, né, como na arquitetura, a gente não pode se prender a isso. Assim como na arquitetura, o bom arquiteto, ele coloca a poltrona que era da avó, ele consegue incorporar ao ambiente e fazer aquilo com maestria. A gente também precisa trazer as memórias afetivas em plantas, em forma de plantas, ou o que for. Porque eu lembro que eu tinha um lago com carpas na casa do meu avô, isso me traz um bem-estar. Vamos colocar. E isso é feito, assim, a gente tem casos, tem projetos meus agora que a gente colocou um lago com carpas num consultório de um cirurgião plástico. Entendeu? Ele queria o jardim vertical e o lago com peixes. E ele atende lá e tá lá dentro do consultório. Mas, assim, isso tudo é possível. A tendência hoje é você trazer o bem-estar, sabe? E a praticidade. Porque tem que andar juntos, né? Tem que andar junto. Então, um jardim prático, atemporal, carregado de memórias afetivas, que você vá curtir, vivenciar aquilo ali com a sua família, com seus amigos. Isso aí é a tendência. Maravilha.
Eu gostaria de agradecer a Cíntia. Que riqueza, que café maravilhoso. maravilhoso. Eu que agradeço. Muito bom. Obrigada e vamos aqui trazer novidades em breve, sim, né? Com certeza, muita coisa boa. Vai rolar.